O cangaço transformou os sertões do Nordeste em terra sem lei no início do século passado. Comandados por Lampião, os cangaceiros armados invadiam cidades, vilas e fazendas da região. Espalhavam o terror e travavam intensas batalhas com as volantes policiais. Homens sanguinários, dispostos a matar ou morrer, atravessavam a vegetação seca da Caatinga a pé e se tornaram uma lenda, até a morte do líder Lampião em 1938, num tiroteio com a polícia militar à margem do Rio São Francisco, em Sergipe. As duas faces de Lampião, o guerreiro sanguinário do sertão, que nas horas vagas se tornava um bom costureiro. Ele era capaz de combater na Caatinga, de matar, sangrar os inimigos e logo depois estar numa máquina de costura fazendo estrelas de couro, adornos para as roupas dos cangaceiros. A revelação é do historiador Frederico Pernambucano de Melo, que acaba de concluir a trilogia do cangaço. O que o levou a escrever Estrelas de Couro, a estética do cangaço? Foram quantos anos de pesquisa? Eu sou um historiador especializado em conflito rural, banditismo, e me especializei ainda mais em cangaço. E foi assim até o dia em que eu comecei a receber, por doação, até por exame em acervo de terceiros, peças ligadas ao ciclo do cangaço, quer dizer, a cultura material do cangaço, os objetos, os utensílios de que os cangaceiros se valiam. Foi uma surpresa enorme quando eu vi a riqueza da elaboração, da afetação estética presente em cada um desses objetos, o colorido, a característica simples, mas muito bela da estética arcaica, as cores definidas, a frontalidade, a harmonia. E aí isso me intrigou muito. Eu digo, ora, eu estou tratando de criminosos, mas serão criminosos os que fazem essas peças e se servem dessas peças? Essa coisa é mais profunda do que eu estou imaginando. E aí foi que eu fui parar para investigar e senti a necessidade, então, de enveredar por esse estudo sobre essa estética relevante, brasileira por excelência, mas ainda não relatada. De que forma as roupas de couro, os adornos de metal influenciaram a estética dos cabras de Lampião? Eu acredito que, primeiro é preciso dizer que você não tem uma estética constante ao longo da história inteira do cangaço. Como em tudo na vida, não há exceção desse ponto, ocorreram modas, ocorreram modismos, e essas modas estiveram presentes também na história do cangaço. A vestimenta do cangaceiro dos anos 10 do século passado era levemente diferente do que se teve nos anos 20. Eu estou me referindo a esse período porque já há cobertura fotográfica de boa qualidade a esse respeito. E especialmente nós vamos ver uma inflexão de enriquecimento dessa estética quando se caracteriza a longevidade de permanência como chefe do bando de um homem que tinha uma inteligência realmente e uma sensibilidade superiores, que foi Lampião. Realmente Lampião, ele inaugura um curso novo, muito mais rico, muito mais opulento dessa estética, e privilegiava ele, que sabia costurar, bordar e preparar o molde, o desenho do que ia bordar, desenhando no próprio papel, antes de fazer, portanto ele tinha características de estilista. Ele passa a privilegiar os seus chefes de subgrupo, que passavam a ser chefes de subgrupo, porque sabiam bordar e costurar, e com isso conferiam aos seus homens o orgulho da existência cangaceira. Até é um contrassenso pensar em Lampião costurando, bordando tudo, porque vai de encontro a todo o machismo que se vê na figura do chefe dos cangaceiros, né? É um dos paradoxos de Lampião. Quer dizer, a ideia que se tem sempre de um homem permanentemente brutal, permanentemente cafajeste. Lampião, quando nós cruzamos os depoimentos de pessoas que ao longo de uma vida inteira conviveram com ele, privaram com ele na intimidade, as constantes que ficam nessa peneira, digamos assim, são
alto, era um homem de 1,80 m, um caboclo de 1,80 m, magro, alto, moreno, calmo, bem educado. Esse era o Lampião verdadeiro que, infelizmente, o cinema ainda não mostrou nesse paradoxo de ser um homem sussurrante, agradável, confiável. E eu digo isso sem detrimento do lado dele brutal nos momentos em que a vida do cangaço exigia essa definição, ele não vacilava. Assassinar 7 soldados e sangrá-los a punhal logo em seguida, ele fez isso em 1929 em Queimadas, na Bahia. E meia hora depois estava dançando com as damas da cidade no salão da prefeitura, iluminado por luz do motor, como se nada daquilo tivesse acontecido. E naquela mesma noite estava lá cortando uma estrela de couro na vaqueta branca, com a quissé para furar a aba com a sovela, costurar e produzir uma expressão de arte. Esse é o Lampião paradoxal. Então o Lampião era muito mais aquela figura sussurrante e gentil do grande capo de tutti capi, Don Corleone, criada a figura por Marlon Brando, após pesquisas na Itália, do que uma figura cafajeste que você poderia assimilar, por exemplo, não sei se isso vai valer para as novas gerações, a figura do ditador Mussolini na Itália, né? Braço cruzado, queixo para cima, aquela figura cafajeste em tempo integral. Ou os bandidos mexicanos, não os verdadeiros, os estereotipados pela má visão que Hollywood sempre teve do México, né? Dos cafajestes em tempo integral. Então Lampião era exatamente o oposto da vulgaridade, exatamente o oposto do cafajeste. O cinema brasileiro está devendo para mostrar nas telas o Lampião verdadeiro. Ai, 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 ai. Não sei, capitão. Juro pela alma da minha mãe que não sei para onde ele foi. Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao tenente, não me entrego só na morte, de parabéns na mão. Se entrega! Podemos ver hoje como eram esses cangaceiros, a própria imagem do Lampião, Maria Bonita, cangaceiros como o Corisco, tudo nessas imagens ainda em preto e branco. Como foram feitas essas imagens, como o Lampião permitiu que isso fosse feito? Pois é, aliás, você agora tocou num tema interessante. É o meu campo de estudo para o próximo livro, que vai ser exatamente sobre um sírio que foge da Terra Santa em 1915 e chega ao Brasil. Em pouco tempo, por 1000 caminhos, fica como secretário particular do padre Cícero e em 1936 consegue filmar e fica no bando durante uns 2 meses em companhia de Lampião e cangaceiros e consegue extrair um filme documentário do qual restam cerca de 15 minutos de projeção em diferentes cenas, de uma riqueza muito grande e que, portanto, foi o homem que deu gesto e movimento ao cangaço, até então documentado apenas naquela foto pousada, dura, né, dos fotógrafos do interior. Então, essa figura do Benjamin Abraão é uma figura importante na história do cangaço e uma figura importantíssima na história do cinema documental brasileiro de todas as épocas. Terminou pagando com a vida a aventura, porque os coronéis ficaram desconfiados que ele pudesse ter se assenhoreado de segredos nas conversas com Lampião, e ele é assassinado em maio de 1938, com 42 facadas no sertão de Pernambuco. Vamos falar de Maria Bonita. Maria Bonita era uma mulher bonita? Ela fez jus a ter o título de Rainha do Cangaço? Ela era, pelo padrão da beleza sertaneja, ela era uma mulher muito cuidada, era uma mulher muito coquete, procurava se aformosear, era extremamente vaidosa, eu diria que era uma mulher bonita. Geralmente se pensa que era uma morena, ela não era morena, ela era uma mulher alva, clara, mas cheia de carnes, rechonchuda, no melhor estilo
do que o homem nordestino e brasileiro, de uma maneira geral, aprecia. Uma mulher espirituosa, com senso de humor, e com um ponto interessante que eu verifiquei recentemente numa pesquisa que estou fazendo já para o meu próximo livro, que é um depoimento que ela dá àquele cinegrafista, Benjamin Abraão, e ele conversando com Maria Bonita disse: Dona Maria, a senhora entrou no grupo, a senhora é muito nova, tem 25 anos e Lampião já passa dos 37. E a senhora entrou no grupo, foi raptada por ele, foi brutalizada por ele? Ela disse: não, eu entrei por minha livre e espontânea vontade. Usa exatamente essa expressão, o que é curioso, porque ela rompe com isso aquele estribilho das demais cangaceiras que procuravam se cercar de umas razões morais para a presença no grupo, dizendo: fui raptada, fui sequestrada, fui arrastada, levada e tive que ser cangaceira. Maria Bonita não. Fui porque quis e porque admirava Lampião. Ela era louca por ele era louco por ela. Foi um caso de amor muito bonito dentro da história do cangaço. E a presença dessas mulheres que acompanhavam o bando pela Caatinga do Nordeste, isso influenciou na vaidade dos cangaceiros ao ponto de fazerem tricô, de costurarem, de se preocuparem com as estrelas de couro? Eu creio que tem havido essa influência. A mulher cangaceira não era uma amazona, no sentido de que ela não perseguia aquele ideal do combate. Ela era uma mulher que permaneceu feminina, permaneceu vaidosa, havia uma disputa entre as diferentes mulheres, porque foram várias no final do cangaço, pelo primado da beleza, pelo primado da elegância, pela compra em cidades distantes de perfumes de ótima qualidade para se enfeitarem, joias, os ourives iam para prestar serviço para elas, e elas não combatiam, usavam uma arma curta de defesa pessoal, durante o combate ficavam escondidas debaixo de uma pedra, atrás de uma árvore e tal, e evitavam até serem insultadas pelos soldados. Exerceram um papel superior do status da sociedade sertaneja em relação à mulher do sertanejo em geral, porque você veja, a cangaceira usava o vestido no joelho, enquanto isso a mulher do vaqueiro, na sociedade pastoril em geral do Nordeste, usava o vestido no tornozelo. Então o status da mulher cangaceira era superior, a liberdade da mulher cangaceira era superior do que aquela que se flagrava na sociedade pastoril em volta. Esse me parece um traço importante. Elas não cozinhavam, cozinhavam os homens. Elas apenas costuravam, se quisessem, e viviam no mais para se aformosear e para satisfazerem os seus homens. No seu acervo você tem um vestido autêntico de Maria Bonita, né? É verdade, restam dois. Um vestido, como se dizia no cangaço, na linguagem deles, um vestido de batalha, que é esse da nossa coleção, e há um vestido do domingo, que era um estilista chamaria um vestido soirée, um vestido mais composto para o dia especial do cangaço, que era o domingo, em que eles faziam uma oração e faziam umas celebrações, né? Qual a origem do cangaço? Você fala no livro das bandeiras do cangaço, como tudo começou. O começo de tudo isso, e eu cheguei a isso, digamos assim, remetido pelo problema da estética do cangaço, de entender a estética do cangaço, que se você quiser analisar fora da estética, você diz, bom, é uma expressão de criminalidade. No Brasil sempre houve lei, e a lei descrevia aquela conduta como criminal. Mas, quando você investiga a coisa com maior profundidade, você vai verificar o seguinte: houve grupos sociais no Brasil que não aceitaram os valores do colonizador trazidos pelo descobridor do século XVI. A maioria da população, no caso indígena, na época, aceitou os valores do mercantilismo que o português trazia e o europeu de uma maneira geral. Outros não aceitaram e se mantiveram irredentos, se mantiveram insurgentes. Então são atitudes que representam uma tradição brasileira de insurgência, da qual o cangaço faz parte. Eu gostei de chegar a essa conclusão porque, de certa maneira, com isso, nós reconciliamos o tema cangaço com a história do Brasil, que antes ele era visto como se fosse um fenômeno que pairasse fora da história. Um meteoro que passou, um cometa misterioso, ou como os jornais diziam, um bezerro de duas cabeças e um ataque de cangaceira, como se fossem as mesmas coisas. E, na verdade, o cangaço é um ilustre tema histórico brasileiro a ser investigado com toda a dignidade. De certa maneira, o cangaço é uma grande confraria sertaneja de resistência ao litorâneo.
Não um suposto conflito, como imaginaram os marxistas, entre coronel e cangaceiro, como se fosse uma fácil montagem de um esquema de luta de classes, simplório, né? Não, é digamos assim, a conspiração sertaneja contra o litoral, porque esse é o grande problema da colonização brasileira, o divórcio litoral-sertão, que explode na Guerra de Canudos, sob a face do Brasil, de uma maneira conhecida e importantíssima. É o maior conflito social que já ocorreu no Brasil, na Guerra de Canudos, é esse do choque litoral-sertão. Qual a verdadeira ligação de Lampião com os políticos da região nordestina? Exatamente. Eu nesse livro, O Estrelas de Couro, eu estou começando a enfrentar um tema que até agora era inteiramente à margem de qualquer pesquisa, que foi a questão do arquivo de Lampião, retirado de um dos bornais dele, na Grota do Angico, e que perfazia assim um volume como se fosse, me disse um soldado que teve com esse material na mão, como se fosse uma série de papéis assim dentro de umas 2 caixas de sapatos, foi a expressão que ele usou. Não era um arquivo grande, mas era cheio de cartas de senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e interventores de Estado, porque nós estávamos no período do Estado Novo, né? Havia aquela coisa, os administradores do estado de guerra, que eram os interventores federais, homens muito poderosos, dentro do esquema do presidente Getúlio Vargas, e inclusive uma fotografia de um tenente da Força Pública de Alagoas, dedicada a Lampião. Então essa coisa que a gente observa hoje, essa promiscuidade que a gente observa hoje na criminalidade, já no cangaço ela havia com muita presença. Quer dizer, havia governos estaduais e municipais até um relacionamento estreito com Lampião. Estreito. Havia também, por exemplo, cartas de pessoas que moravam em capitais, Maceió, Aracaju, pedindo dinheiro a Lampião para pagar o colégio dos filhos. Era uma troca de cartas muito intensa, e a polícia de Alagoas chegou a fazer um relatório dizendo: grande parte da elite social e econômica do estado de Sergipe está comprometida com essas cartas trocadas com o cangaceiro Lampião, descobertas nesse arquivo que ele conduzia. Evidentemente, a polícia se apropria desse arquivo e, em lugar de destruí-lo, habilmente resolve vender essas cartas a quem as havia enviado, e com isso recebe algum dinheiro a mais para complementar o seu soldo, né? Então o indivíduo que estava ali comprometido com a sua assinatura de uma carta, ele vai e paga pela compra daquela carta, comprando com isso o silêncio e a proteção da sua reputação. Os cangazeiros usavam fuzis, mosquetões, bacamartes, espingardas de carregar pela boca, mas por incrível que pareça, as armas que mais identificavam os cangaceiros eram os punhais. Por quê? O punhal, ele é um ícone, né? O punhal é um motivo de orgulho e, curiosamente, eu até analiso no livro, o cangaceiro usava o punhal na parte da frente do seu vestuário, né? Debaixo dos cinturões, das cartucheiras, colocava na parte da frente. O curioso é que o cangaceiro desenvolvia uma guerra de velhacaria, escondido, oculto, para aproveitar o fator surpresa contra o adversário. É o oposto, por exemplo, das guerras nas cocheiras gaúchas. E, no entanto, o gaúcho usa a faca nas costas. É uma característica curiosa, uma distinção curiosa. O cangaceiro orgulhosamente usava o punhal na parte da frente do seu traje. Antes das armas de repetição, o punhal intervinha no combate quando faltava munição ou qualquer coisa assim. Depois das armas de repetição, o punhal ficou mais como um símbolo de status e também para a execução das vítimas malferidas após o tiroteio. Elas eram sangradas a punhal, que é uma morte ritual regional brasileira, como é a degola do Rio Grande do Sul. São apenas essas 2 formas de mortes rituais regionais brasileiras: o sangramento nordestino e a degola gaúcha. O punhal virou praticamente um símbolo do cangaceiro. Um símbolo do cangaceiro, e com uma nobreza especial. O punhal não tem gume, o punhal não corta, o punhal não pode ser apropriado pela cozinheira para tirar a escama de peixe e cortar a carne. Enquanto que a faca com que o gaúcho degola, ela é versátil, pode se prestar para essa atividade também. O punhal não. O punhal é um assunto de homem, de justas, de definições, de desafios e duelos.
Como terminou o cangaço? O episódio de Angicos, a morte de Lampião, foi realmente o fim do cangaço? O cangaço ele sempre se alimentou da autonomia existente entre os estados, a inviolabilidade da fronteira entre os estados, daí que a geografia do cangaço é sempre uma geografia costurando a fronteira. Por quê? Porque você praticava o crime em Pernambuco, fugia para Paraíba, a repressão vinha de Pernambuco, se detinha na fronteira da Paraíba. Daí você tem uma quantidade enorme, desde o século XIX, de acordos interestaduais urdidos entre os estados, para que a polícia de um estado pudesse entrar no território do outro, mas isso quase nunca acontecia na prática, ficava no papel. Então, você vai ver que nos anos 30, essa autonomia entre os estados, esses fatores aliados do cangaço, vão sendo diluídos a partir da Revolução de 30, em que há uma verticalização do poder. Em seguida, o Estado policial brasileiro se apossa do nosso país com a Revolução, após a Revolução de 1935, e com o golpe de Estado de 1937, de Getúlio, você envereda numa ditadura, e será essa ditadura que roubará ao cangaceiro todos os fatores aliados da autonomia entre os estados e da inviolabilidade da fronteira e da impenetrabilidade do latifúndio e deixará o cangaceiro exposto para o golpe final que o Estado conseguiu mover contra ele, destruindo Lampião em 1938 e Corisco, que ainda resistiu de maneira um tanto mambembe e angustiada, coitado, até 1940. Logo depois do ataque das volantes que acabou com o Lampião, cortaram a cabeça de todos os cangaceiros que estavam lá, né? Inclusive do Lampião. Dentro desse princípio da eliminação dos sinais de rebeldia, dos sinais de insurgência, cumpria eliminar os sinais, cumpria até salgar a terra, ou como aconteceu em Canudos, uma comissão foi designada para que não ficasse pedra sobre pedra. E assim foi feito. E depois até em cima dos restos do antigo arraial, hoje há um açude. Então a memória foi completamente eliminada e destruída. Agora, o brasileiro é tão criativo que eu verifiquei na pesquisa para esse livro que surgiu um determinado fotógrafo no interior de Alagoas, João Damasceno Lisboa, que começou a ganhar a vida compondo com as cabeças cortadas que chegavam do sertão. Ele compunha uma imagem, ele era artista plástico, era escultor, além de fotógrafo, ele compunha uma imagem com os objetos dos cangaceiros e as cabeças e chegou a nos dar obras interessantes do ponto de vista da estética pós-kantiana, a estética do horror.